Olá, boa tarde. Eu sou o Henrique Schneider, CEO da Net5. Estou aqui para o 19º podcast e com a honra de receber o pessoal da CrowdStrike hoje. A gente já estava combinando há algum tempo e finalmente conseguimos. Estamos direto de São Paulo com uma chuva forte. Espero que o sinal siga bem para a gente conseguir fazer a conversa aqui. Estou aqui com o Jefferson Profeta, que é diretor regional da CrowdStrike, e o Marcos Ferreira, que é diretor de engenharia. Queria agradecer o tempo de vocês, que eu sei que é corrido, para a gente ter esse bate-papo e conversar com o pessoal sobre as soluções, né, sobre o como que eles devem comprar soluções como da CrowdStrike. Bom, o tema da conversa é cada segundo importa, né? Eu queria contextualizar um pouco por que a gente escolheu esse tema, isso vem de um material da própria CrowdStrike, porque o objetivo até da Net5 com esse podcast é começar a levar para as empresas um conceito diferente de como que elas têm que olhar para soluções que protegem a empresa inteira, né? Incluindo, obviamente, endpoints. Porque hoje em dia não dá mais para fazer uma solução, não dá mais para fazer uma compra sem pensar nessas questões. Então a gente precisa olhar para uma solução que de fato entregue segurança. Nós estamos num cenário bem diferente de 3 ou 4 anos atrás, aonde um endpoint era um EPP, no máximo um EDR, né, uma solução que olhava o comportamento e ponto, né? Vou manter o mesmo fabricante que eu tenho, talvez fazer algum upgrade e segue o baile desse jeito. O cenário que nós temos hoje de ameaça, né, faz com que a gente precise repensar isso. Eu não posso comprar uma solução de antivírus mais. Eu tenho que comprar uma solução que me proteja. E por isso cada segundo importa, né? Porque hoje em dia um ataque, pelos dados, inclusive disponibilizados pela CrowdStrike, um atacante leva em média 82 minutos, né, para se mover lateralmente. E essa movimentação lateral, ela não pode acontecer, né? Ela tem que ser detectada. A ação ela tem que ser quase que imediata. Por isso, cada segundo importa e por isso a solução, né, da CrowdStrike. É, a pergunta, né? Eu vou começar por essa, assim, que no primeiro momento que a gente teve contato com a CrowdStrike, a gente recebeu essa impressão que o mercado tem. CrowdStrike é caro, né? CrowdStrike é caro. Quando eu me inteirei do assunto e realmente olhei para o preço, eu me espantei, porque eu achei barato, né? Então, assim, foi completamente contra o que eu recebia de input do mercado. E aí a conclusão que eu cheguei é que realmente as empresas elas não estão conseguindo comparar, elas não sabem, talvez não estou dizendo que a culpa é da empresa, mas talvez pelo cenário que eles estão inseridos, eles não estão conseguindo entender o que é a solução da CrowdStrike e como ela é barata. Então, assim, eu já começo contigo, Profeta, que a gente já bateu esse papo um pouquinho aqui antes, Uhum. né, que essa também é a tua impressão, né, que o pessoal, que CrowdStrike não é cara, é o contrário, né, ela é barata. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que por padrão a gente, na indústria como um todo, o Henrique, a gente acaba utilizando muito o nosso desejo, muito a nossa vontade, ao invés de usar o processo científico para fazer as avaliações da grande maioria das ferramentas, né? Não só de cibersegurança. A gente ainda acha muito, né? Mas se baseia pouco em processos científicos do porquê que você precisa daquela solução, porquê que você precisa aumentar a tua maturidade, né? Então você começou falando sobre a questão de tempo. O tempo para a gente importa muito, porque o tempo que uma intrusão leva, um atacante dentro de um ambiente, o tempo que ele tem para instrumentar o ataque, ele está diretamente correlacionado com o impacto que ele vai gerar na empresa. Quanto mais tempo, mais habilidade ele tem de Uhum. fazer várias outras coisas dentro do ataque, né? Então, conseguir detectar o ataque muito rápido, de forma rápida, ou não necessariamente o ataque, mas começar a detectar que existe alguma coisa errada, que existe alguma anomalia, e responder rápido. Essa é a diferença entre as empresas que saem lá no Tecmundo com Felipe Paião. Abraço, Paião, que está aí, com certeza deve estar ouvindo a gente. Infelizmente, né, acabam sendo noticiados na grande mídia, porque o atacante, na grande maioria das vezes, ele teve muito tempo para fazer o ataque, né? Ele permaneceu muito tempo, ele colocou
algumas armadilhas, ele estabeleceu persistência, e aí isso faz com que a defesa seja muito mais difícil, né? Então você comentou sobre movimentação lateral. Se a gente olhar do princípio de estágios de um ataque, a movimentação lateral, ela está ali no meio para o final, né, Marquinhos? Quando a gente está falando de movimentação lateral é porque ele já sabe onde ele está, ele já explorou credencial, ele já fez uma exploração de vulnerabilidade de aplicação, muito provavelmente ele já estabeleceu persistência dentro daquela máquina, talvez consiga até cifrar o tráfego dele de um command and control, né, para ninguém perceber que ele está acessando ali de dentro, ou de repente o cara está acessando com uma credencial válida, com conta administrativa. E aí, a hora que ele começa a fazer o que a gente chama de staging, que é posicionar, se for um caso de um ataque de ransomware, por exemplo, existe essa fase de staging onde ele começa a distribuir o artefato malicioso, seja ele efetivamente um artefato ou usando técnicas com ferramentas válidas, né, para rodar criptografia, junto com vazamento de dados, enfim, é uma série de coisas que acontecem. Na movimentação lateral, vamos dizer que ela está do meio para o final já. Então aconteceram várias coisas antes dele conseguir se movimentar, né? E a ideia que a CrowdStrike colocou no mercado em 2011, quando foi fundada, é de conseguir detectar muito rápido que alguma coisa está errada, que existe alguma anomalia, né? E efetivamente responder ao incidente muito rápido. Então, a, respondendo a tua pergunta, né? Por que que muitas vezes algumas pessoas, algumas empresas têm a impressão de que a ferramenta é cara? Porque a ferramenta combina não só o software em si que a gente precisa para poder fazer detecção, efetivamente prevenção hoje, né? E a resposta a incidente, a gente combina serviço junto com a ferramenta. E é isso que dá essa capacidade para a gente, essa capilaridade para a gente de poder detectar que algo está ruim e responder rápido para que aquele ataque ou aquela intrusão não cause um problema efetivo na empresa, que não cause uma disrupção na empresa, do que só entregar um pedaço de software, queimar o CD, né, entregar lá e deixar com que o cliente se vire com a detecção e com a resposta, né? Então, a gente combinou a construção do EDR, que é, em sua natureza, detecção e resposta, a gente combinou prevenção com isso, que dá habilidade para a gente de jogar fora o antivírus tradicional, e mais os serviços que incluem essa investigação do ambiente 24/7, investigar sempre que existir alguma pista de que alguma coisa está errada e efetivamente também poder responder quando a gente detectar que existe uma anomalia no ambiente ou que tem alguém instrumentando um ataque, que na grande maioria das vezes é um ataque que não se utiliza de artefato malicioso. A gente não está falando de detecção de vírus, a gente está falando de ferramentas válidas do sistema operacional, com credenciais válidas, né? Então é muito difícil você tirar o sinal ou separar o sinal do ruído. É muito difícil, né? Porque o atacante se movimenta hoje, na grande maioria dos ataques, como um usuário tradicional, usando ferramentas tradicionais. É, o que eu gosto de fazer sempre nos podcasts é tentar eh, evitar de entrar tecnicamente e trazer num nível de conversa que é onde eu tô normalmente, né? Onde eu vou conversar numa reunião comercial ou fazer um acompanhamento, enfim, né? Principalmente na parte de segurança. E às vezes eu escuto assim o pessoal falando, ah, preciso de um SOC, né? Sei lá, alguém normalmente não é alguém da TI, né? Alguém de outra área da empresa, da área de direção, dizendo que é um SOC, por exemplo. E o que tu acabou de falar, né, é uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui. O que eu vejo normalmente, quando as empresas vão orçar uma solução de endpoint, ela tem lá o EPP, né, que é a plataforma mesmo, e um EDR. Aí a gente já tem um problema, porque normalmente não tem ninguém olhando um EDR. Né? Ele está coletando, né, os dados de comportamento, mas ninguém está fazendo nada com relação a isso. Então, para mim, é um investimento que você está botando dinheiro fora, porque tu está pagando uma solução, pagando uma função, uma funcionalidade, e que ninguém está fazendo nada em cima disso. Então, já é um baita de um problema. Quando você começa a olhar para um MDR que vai olhar, né, vai olhar para esses comportamentos e tomar uma atitude, aí eu queria explorar um pouco aqui. Aí o MDR eu posso fazer uma comparação com o SOC, de certa forma, né? Porque eu tenho uma equipe olhando para aquela ferramenta, né? Eu posso substituir isso, eu posso dizer para o cara assim, olha, eu quero um SOC. Não, tu não precisa de um SOC. Vamos olhar para a solução, por exemplo, da CrowdStrike, eu vou colocar não especificamente de uma área, porque normalmente você vai orçar um SOC, ele é bem caro também, porque tem pessoas envolvidas. A ferramenta
ela já começa a virar um problema, porque às vezes tem mais do que uma, e aí como é que a equipe vai saber trabalhar aquilo ali, né? E aí essa comparação, eu tenho uma equipe que domina CrowdStrike de, né, cabo a rabo, e a solução ela é toda, né, ela conversa entre si. Então eu poderia dizer isso pro cara, olha, não compra um SOC, investe em CrowdStrike, tu vai ter tu vai ter esse mesmo serviço. Tô correto aqui? Vou deixar aqui só de negócio. O meu desafio, né, Henrique? Falar negócio, eu falo técnico, né? Vou deixar. Olha, o SOC tem, acho que definitivamente o SOC tem o seu valor. Geralmente os casos de uso de SOC são muito maiores do que endpoint, que é o que a gente. Uhum, Ou workload, para reformular de uma forma que fica mais fácil de entender, né? E o workload pode ser um dispositivo móvel, um computador, um servidor, um container. É assim que a gente trata, né? A gente faz proteção de workload, tá. independente de onde a carga está sentada, né? Se num desktop de um usuário final ou no servidor na nuvem. A CrowdStrike se focou em dois pilares principais. A gente escuta muito essa fala no mercado hoje de segurança que acabou o perímetro se dissolveu, né? Uhum, Não deixa, isso é uma verdade. A gente tem uma abordagem um pouco mais microafinada de que o perímetro acabou. O perímetro hoje ele está na mão do usuário final, uhum, né? E o usuário pode estar em qualquer lugar, está na uhum. casa dele, está no hotel, o perímetro acabou indo para lá, né? Então, a CrowdStrike fez um investimento há 2 anos atrás de transformar tudo que a gente fazia no workload, no endpoint, também para identidade. Então, a Tá. gente combina essas duas vertentes, o workload, que é onde as coisas efetivamente acontecem. A gente costuma ouvir muito falar, a rede da empresa tal foi invadida. Tecnicamente, o que foi invadido foram os computadores, Uhum, né? Se o cara invadir a rede, bem, beleza, né? Assim, em teoria, né? Então a gente faz essa proteção do workload e aí leva essa mesma habilidade de fazer análise comportamental, inteligência artificial para o novo perímetro ou para o uhum, perímetro como a gente estabeleceu ele, que é o usuário. Então a uhum. gente entrega essas duas capacidades, né? Um caso de uso de um SOC geralmente ele tem mais coisas, ele engloba outras disciplinas, exatamente. Aplicações, log de firewall, etc. A CrowdStrike toma por princípio, e aí você comentou do serviço de MDR, né? No nosso serviço de MDR, a gente não espera que exista perímetro. Eu não espero fazer proteção em uma máquina que esteja por detrás de um firewall do IPS. A gente estima que o perímetro já está estendido e que o usuário está onde ele estiver, desguarnecido de qualquer proteção de perímetro que as empresas investiram nos últimos 30 anos alguns caminhões de dinheiro. Tá. Então tá, entendi o que tu quis dizer com a parte do SOC, mas então assim, eu tô me colocando na posição de um, sei lá, um cara que tem que gerir uma empresa aí que tem, sei lá, 3.000, né, 3.000 endpoints lá. Uhum. Aonde eu boto a minha grana antes, né? Eu boto numa solução de MDR dessa que vai olhar para todo, né, esse perímetro estendido e vai trabalhar em cima disso como um SOC, porque vai olhar para esse endpoint, Uhum. vai olhar para qualquer tipo de comportamento e vai atuar. Ou eu boto um SOC, por exemplo, que vai olhar para quê, né? Se eu olhar para as duas soluções da minha frente, CrowdStrike e SOC, o SOC vai olhar Uhum. para um firewall, que a gente mesmo comentou, para uma aplicação, talvez para algum dispositivo de rede, mas não me parece que ele não me parece que ele vai entregar a mesma coisa, entendeu? Obviamente, se o meu negócio é crítico, enfim, e eu tenho investimento para isso, eu Uhum. né, olhando para uma metodologia de trabalho de segurança, eu vou precisar de um SOC, né, para atender uma demanda, talvez uma auditoria, talvez algum tipo de normativa de mercado, seja lá qual for. Mas agora falando em eficiência, me parece muito mais lógico eu botar um CrowdStrike para que eu tenha, entende? Para que eu consiga, por exemplo, assim, eu vou conseguir ter mais registro e mais. O comportamento do cara vai estar no endpoint, ou no servidor, ou no workload, entendeu? Ele está lá. O log de um file, alguma coisa, talvez seja muito difícil eu conseguir detectar um ataque olhando para log de switch, log de aplicação, log de file, do que eu
do que olhar de fato o workload lá na ponta. Muitas vezes quando você detectar já acabou já, né? O ataque já Exato, rodou e entendeu? aí você vai fazer forense com essa informação e não vai conseguir responder, né? Pós-fato. Pós-fato, exatamente. Você tocou num tema importante, desculpa te cortar, Marquinhos. Você tocou num tema importante, a questão é eficiência. Se a empresa está buscando parar ataque, a nossa solução foi desenhada para fazer isso. A gente faz detecção, prevenção, investigação e resposta a incidente 24/7. Aonde a máquina tiver, seja ele qual for o workload, usando o usuário usando a credencial do jeito que ele quiser. Né? Aonde ele estiver. Entende? Por isso que é difícil. São objetivos diferentes. De novo, o SOC tem o seu valor, o SOC tem os seus casos de uso. Tem sua visão. Mas tem as disciplinas, como o Marcos comentou, mas se a gente está buscando se proteger dos ataques modernos, como eles estão acontecendo hoje, a solução foi desenhada exatamente para fazer isso. Talvez, Henrique, nisso que você colocou é assim, não descaracterizando um ou outro, mas qual vem na prioridade. Isso. Então, se você pensar assim, a gente pode falar de anti-spam, a gente pode falar de web filter, a gente pode falar de firewall, que nem foi o exemplo que você deu, switch. São coisas que eu não consigo tangibilizar no seguinte aspecto, eu não tenho essa certeza. Eu não sei se vai cruzar esse firewall ou esse atacante. Eu não sei se o ataque vai entrar por anti-spam ou se requer uma passagem no web filter. Isso tudo são incógnitas, porque a gente não tem certeza. Tá. Agora que ele vai executar algo num dispositivo final, isso é um fato. E que isso vai executar debaixo de uma credencial, isso é outro fato. Isso. Então, essas duas disciplinas, e aí caracteriza muito aonde a gente está olhando, essas duas disciplinas são extremamente importantes na visão da CrowdStrike, e por isso que é uma atuação tão forte para não só ter a parte tecnológica, produto atuando, que foi o que a gente bateu um papo antes e tal, falando, pô, é incabível você falar assim, a tecnologia não detectou porque você não tinha minha tecnologia avançada. Não, ou sua tecnologia detecta e responde, ou a tecnologia não faz. Ela não detecta, não tem detecção e resposta básica e avançada do ponto de vista tecnológico. O que sim vai mudando, que é a nossa visão, assim, precisa ajudar com processos e pessoas, que daí vai entrar na questão do MDR, que é eu preciso não só a questão tecnológica, mas responder na questão do tempo conta, que é a regra que a gente coloca do 1, 10, 60, né? Detectar 1, investigar em 10 e responder em até 60 minutos. Por quê? Porque vai de encontro naquele primeiro número que você trouxe, o cara leva 84 minutos para fazer a movimentação lateral. Então, esses são os enquadramentos da ideia e da proposta. E aí entra a questão da MDR, de entrar com pessoas e quem pode operar a ferramenta? Pô, 1 zilhão de pessoas pode operar a ferramenta. Só que operam 1000 ferramentas e talvez esse seja o questionamento. Como que você se especializa em 1000 ferramentas? É um desafio. Esse é o problema por isso que eu estou tocando nesse assunto, porque o que eu vejo hoje é o que a gente tem que fazer é quebrar esse conceito que está no mercado, entendeu? Quebrar, porque assim, de novo, a gente não está dizendo, concordo com você, a gente não está dizendo que o SOC a gente não está tirando ele, a gente só está entendendo a posição que ele tem que ficar, né? Porque o que a gente vê hoje é mais ou menos isso. Primeiro, para estruturar um SOC, até né, se você faça essa pergunta. Quantas pessoas tem no time? Porque tem que ter no mínimo umas 5 pessoas para estruturar um SOC, né? Num regime 24/7, aí o cara vai trabalhar 36/12, 5 pessoas. Não, um SOC, assim, a gente tem lá na empresa um NOC, né? Um NOC, que a gente chama de Smart NOC, que é completamente diferente, porque eu falo assim, sempre, eu adoro fazer analogia, eu digo assim, o que é o NOC? O NOC é o seguinte, é o painel do teu carro. Tu entrou no carro, ligou uma luz lá dizendo que o pneu tá murcho, o pneu tá murcho. Tu entendeu? Tu não precisa saber mais nada, tu olhou, ele está te dizendo o que você tem que fazer. Vai lá, né, e enche o pneu. Do Nokia é isso aí. Tem uma máquina com pouco espaço em disco, uma máquina desligada, uma máquina com uso excessivo de memória, seja lá o que for. Você não precisa ter uma equipe com conhecimento elevado para operar algo assim. É tranquilo. O SOC, eu já penso assim, o SOC é mais ou menos como se tu estivesse andando de carro e tivesse um segurança do teu lado. E o segurança vai te falar assim, dobra à direita que tem 2 pessoas suspeitas. Tipo, qual o nível de conhecimento e de experiência e de noção que esse cara tem que ter para poder te dizer, para tomar uma atitude com base numa suspeita, né? Se não tem esse cara, você vai passar, não vai nem ver que tinha essas pessoas ali. Então, por isso que o SOC exige uma equipe altamente qualificada.
né? Agora indo para outra analogia, daí voltando aqui à história das ferramentas, né? Beleza, eu tenho 5 pilotos, né? Os caras são os melhores, mas assim, de manhã o cara tá num Fusca, de tarde ele tá num caminhão, de noite ele tá num, sei lá, num kart. Cara, é completamente diferente operar isso, entendeu? Por mais que a pessoa seja especialista e ela tenha conhecimento, ela vai operar coisas diferentes, então o resultado dela não vai ser perfeito, né? No momento que tu tem uma solução de um fabricante que é a CrowdStrike, é o mesmo carro, ele está todo, né, o tempo todo sendo tunado, ou seja, tu vai conseguir ter uma eficiência muito maior. Então, a fala aqui é o seguinte, é, quando você ouve, né, preciso de um SOC, entenda um pouquinho melhor o contexto, que normalmente a compra de uma solução dessa com MDR vai te dar muito, mas muito mais proteção do que tu acha que um SOC vai te dar. Então esse é o ponto. Eu queria usar essa noção para educar, né, as empresas nisso. E trazer um outro dado aqui, né, que a gente pegou do Gartner esse dado, que até 2025, 80% das empresas vão comprar MDR, ou vão estar numa posição de sentir a necessidade de comprar um MDR, né? Então, de novo, aí eu trago, aí eu acho que vai agora para ti a pergunta, né? Explica para a gente, assim, tecnicamente essa estrutura, porque eu, né, do meu lado, que eu não vejo outras soluções do mercado maduras ao ponto de conseguir entregar essa solução. Eu, como canal, tenho dificuldade de precificação até em algumas situações. Olha, quanto é que custa o MDR? Surgem variáveis que praticamente inviabilizam coisa de andar, entendeu? E com vocês eu senti que é muito mais simples isso. Não, tá aqui o preço, entendeu? Tá aqui. Ou seja, já demonstra essa questão de maturidade também. Vocês sabem, entendeu? Estão fazendo, passa essa sensação. Então explica pra gente sobre isso, né? Como que as empresas têm que olhar para uma solução de MDR, como que ela funciona, entendeu? Como é que a CrowdStrike entrega isso? Eu acho que aí, Henrique, a gente, não só na questão do MDR, mas tecnologia, quem está avaliando tem que ter, eu acho que o professor falou no início, tem que tangibilizar o que ele está comparando. Comparar, eu acho que ambos são iguais. Não, você tem que saber exatamente o que você quer comparar, então você tem que tangibilizar tecnicamente. Quando a gente olha a estrutura de MDR que a CrowdStrike formou, é assim, foi o que eu falei agora há pouco. Tecnologia, ela vai detectar e prevenir. Tecnologia é o segredo do mundo? Se a gente claramente acredita que não, porque se tecnologia fosse o segredo, já tinha sido resolvido, porque tem tanta tecnologia por aí, cada um elenca quem é melhor ou pior aí dentro da sua avaliação. O que a gente vê muito acontecendo é falar assim, a gente fala de MDR, vem alguém falar assim, não, tem aqui um cara respondendo e aqui está a solução e pronto, está aqui o MDR, eu gerencia. Não, não é bem isso. Quando a gente fala de MDR, tem uma estrutura de tecnologia, e aí tem toda uma questão por trás, trilhões de eventos sendo mastigados, questões de machine learning, inteligência artificial, tudo enriquecendo a tecnologia. Ela vai chegar num limite tecnológico, como sempre existiu e vai existir. E aí entra a questão de processos e pessoas, na maturidade que você falou agora há pouco, que é um desafio. Então, quando a gente fala em MDR, por exemplo, saiu de tecnologia, a gente tem um time de hunt 24/7 olhando, tá bom, e o que não gerou detecção? Que é aquela telemetria. Guardar dado por guardar, qual que é a lógica? Gastar dinheiro? Então, assim, não tem utilidade. Então, tem um time mastigando aquela informação que não tem uma detecção muito diferente de SOC, e ele vai falar, pô, isso aqui tá estranho. Ele vai avaliar e vai falar, ó, isso aqui precisa de alguém para agir. E ele vai colocar uma detecção. E aí vem a etapa que seria a milha final, que é, vou reacionar, porque a partir do momento que você detectou, lembra, 1 minuto, teve a investigação em 10. Agora, dentro dos 60, tem que ter a resposta. Senão ele está abaixo da movimentação lateral. Uhum. E aí vem a última milha, que é essa resposta. De erradicar esse ataque de dentro do ambiente. Isso acontecendo dentro desse processo. E só lembrando que, assim, a gente está falando de uma equipe em cima de uma estrutura, então ela está diretamente conectada com essa estrutura, são pessoas extremamente espertas e com fundo conhecimento sobre o que elas estão operando, cada um na sua área, então por isso que eu falei, tem gente fazendo hunt, tem gente fazendo resposta, porque quem faz hunt é uma disciplina, quem faz resposta é outra, são expertises diferentes, e geralmente um desafio que tem,
E você falou, como que eu tenho especialistas em todas essas disciplinas? Porque especialista é caro, em qualquer lugar do mundo, para qualquer área, para tudo na vida. Beleza, você pega um cara, você consegue comportar a questão financeira desse cara. A segunda é, você acha que ele vai trabalhar de madrugada? Assim, se você chegar num momento de que se você virou extremamente sério, você trabalharia? Não. Então, o fato da empresa ser global e ter as pessoas geograficamente posicionadas para cobrir, é claro que a gente tem Threat Hunter, sei lá, eu conversei com o cara estava no Havaí. O que ele faz? De manhã ele vai surfar, Sim. faz o período dele, entendeu? Então, ter essa posição geográfica ajuda muito a você ter especialistas, manter o serviço e extremamente focado para erradicar. Finalizando, a gente tem que sempre lembrar que o serviço, MDR ou qual for, no fim do dia você está batalhando contra um ator, com um threat actor que é uma pessoa. Ele quer alcançar o recurso dele, que é basicamente monetário, que é o prejuízo para uma empresa, mas para ele é um enriquecimento, É um ganho. um ganho É um monetário. negócio. Aham. De você colocar só uma ferramenta e falar, bom, beleza, aqui eu tenho todas as assinaturas dos últimos 35 anos, e aí, né, o cara tá tentando quebrar um negócio, não vai, tá com um martelinho lá, vai tentar quebrar aqui, não conseguiu aqui, vai tentar aqui, até ele conseguir achar um jeito de entrar, né? E é por isso que a gente precisa desse fator humano, porque são essas pessoas que dão essa inteligência, que não são triviais de serem detectados por uma ferramenta, de falar, olha, processo convencional não se comportaria assim, precisa entrar mais a fundo, né? E aí, só para adicionar no que o Marcos falou sobre o tema da geolocalização, de ser uma equipe distribuída, além da gente ter essa cobertura 24/7, tem outro fator. Todas as vezes, eu vou tentar sumarizar do jeito mais simples possível para se tangibilizar o que é hunting. O cara está olhando dentro da base de dados de telemetria, ele está olhando por TTPs, por tática, técnicas e procedimentos. E aí, toda vez que ele vê algum desvio, ele vai tentar entender o que é aquilo, né? Sempre que a gente detecta em um cliente uma tática, uma técnica ou um procedimento que foi executado que teoricamente é arbitrário, ele volta essa pesquisa para toda a base da CrowdStrike, para todos os clientes, e vai pesquisar onde mais ele viu aquela tática, aquela técnica, aquele procedimento. Então, se for algo novel, algo novo, que nunca tinha acontecido antes, a gente tem a habilidade de, a primeira vez que a gente enxergar aquilo lá, não precisa escrever uma assinatura, mandar para o laboratório, pedir para os usuários distribuírem aquela assinatura o mais rápido possível, né? A gente pega aquela tática, aquele procedimento, e aí existe uma abstração de que ferramenta está sendo usada, eu estou olhando a forma com que ele está fazendo o ataque, olho para toda a base e consigo disparar um alerta imediato para todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, essa também seria uma diferença de você ter um SOC local que está preocupado ali com as disciplinas, com as integrações locais, versus a gente ter especialidades distintas, né, bem focadas e olhando para uma base mundial. Sim. Eu penso também a longo prazo, assim, porque hoje a gente falou de profissional, né? O profissional que está muito bem, realmente, o cara não quer trabalhar, né, de madrugada. O gap de profissionais de segurança, e daí eu não vou nem falar mundo, porque é absurdo, né? Só América Latina são 530 mil profissionais. Esse é o gap, só de profissionais de segurança. Então, assim, a chance de você ter um SOC né, que digamos assim, que vai ter uma equipe especialista é pequena. É pequena. Na eficiência, né? Porque assim, a gente quer um cara especialista numa disciplina, mas também quer que o cara seja especialista em mais 3 outros produtos, quer que o cara tenha soft skill, fale inglês, chegue cedo para trabalhar e vai embora à noite e ainda faça final de semana 1 hora extra. Ainda faço PowerPoint bom ainda. Ou seja, e aí essa é a diferença, né? Esses profissionais que são extremamente especialistas estão procurando esses fabricantes onde ele fala, bom, eu sou especialista nessa área, eu quero trabalhar nessa área, e a gente consegue atrair esses talentos. Sim, sem dúvida. E reter eles, porque o cara vai fazer aquilo lá que ele se dedicou a fazer e num viés um pouco diferente de trabalhar para uma única empresa, né? Ele vai trabalhar com pesquisa, desenvolver naquela área, enfim, são diferentes, são diferentes formações. Isso, né? Imagino que vocês conseguem atrair o profissional, sem dúvida, para trabalhar. O que eu queria trazer também alguns pontos para deixar bem claro a diferença de cenário de 5 anos para cá. Isso é uma coisa assim, vamos lá.
Eu lembro muito bem, eu já falei, quem me ouve já deve ter escutado essa história umas 500 vezes, mas tudo bem. Que eu lembro bem de conversar sobre segurança nos clientes e levar um indicador que era o seguinte: eu não lembro se era 90 ou 99, mas era na casa dos 90, né? 90% das vulnerabilidades exploradas têm mais de 2 anos. Se você voltar 5 anos no tempo, era mais ou menos isso o discurso. Então pensa na prática. Para que eu vou ter um SOC? Para que eu vou ter MDR? Para que eu vou ter isso? Porque, cara, eu só preciso deixar atualizado de 2 anos para cá, sabe? Sabe, é um trabalho tranquilo. Realmente era algo, né? Vamos deixar rodar, atualiza quando tiver algum problema, ou quando lembrar, ou sei lá, né? Algo nesse sentido. Hoje em dia, os dados que a gente viu, sei lá, 2 anos atrás, aí não é nem dado, isso é fato na região sul acontecendo. Ataques que derrubando empresas em cima de vulnerabilidade de meses. Hoje já eu arrisco dizer que se você deixar uma semana, já é um risco gigantesco, né? Então, aí se iniciou também um trabalho muito grande de gestão de vulnerabilidade, esse tipo de coisa. Então, por isso, de novo, ao assunto lá, gente, cada segundo importa. A gente não pode mais olhar para o ambiente achando que o que eu fazia 5 anos atrás dá certo, né? Isso vale para as empresas e vale para os diretores que têm que botar investimento aí. O cenário é completamente outro. A gente tem que trabalhar com defesa. Nós temos que nos proteger e aí tem que ter uma solução completamente diferente. Obviamente, ela tem um valor diferente. Marcos, me fala assim, tu comentou sobre o ataque, enfim, essa questão da regra do 1, 10, 60, né? Detecta em 1, como é que é? Em Investiga 10, em 10, mitiga em 10, em 60 elimina. investiga em 10, 60, Tá, perfeito. erradica. Me diz como é que é na prática isso, então, assim, imagina um cenário, eu tenho um ambiente, eu estou com o CrowdStrike rodando, entendeu? Eu tenho o Falcon Complete com a solução de MDR e eu estou sendo alvo de um ataque. O que acontece, né, para conter esse ataque aí? Seria legal até ter algum cliente para falar isso aí, para dar até o depoimento. Mas vamos lá. Basicamente, a detecção, seja ela proveniente da tecnologia ou do time de hunting, da onde está vindo não Tá. é o fator crucial. O Sim, time de. ou a própria ferramenta detectou Isso, anomalia, ou o time de de caça, né, hunting, de ameaça detectou e. Tá, exatamente. E pôs beleza. lá pro cara Dentro da regra 1 dessa 60 aí, tá, sempre dentro perfeito. Tá. dessa regra. Se é a ferramenta, é imediato. É imediato. Se é o time, é O até uns time 60 minutos. na verdade é menos, né? É Sim. menos dos 10 lá, porque ele já fez ele achou, investigou e vai jogar na tela. Quando o analista tem que fazer a resposta, ele vai simplesmente solicitar para o cliente, em alguns casos, porque isso tem um pré-setup, aí tem um setup inicial, que é quais assets a gente pode ir sem nem falar contigo. Então vamos supor que seja um dispositivo que a gente não tem que comunicar. O que chega para o cliente na experiência, assim, chega um e-mail falando, aconteceu isso, 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 já acabou. O e-mail já foi, já está fora daqui. Não crítico, algo que não está relacionado ao negócio. E ele vai. Por que existe esse setup, esse acordo antes, né? É diretamente relacionado com o impacto ao negócio. Sim, sim. Só, eu vou remediar, eu não sei o que eu vou precisar fazer para remediar. Eu posso até precisar reiniciar um serviço, eu posso até precisar reiniciar a máquina, por exemplo, dependendo da persistência que o atacante deixou. Então, por isso que a gente precisa entender qual é a criticidade de negócio daquele servidor, que ele emprega dentro da empresa, né? Para poder tomar a ação que seja necessária. Tem clientes que falam, cara, se tiver ataque em qualquer servidor, não interessa, erradica, se Que precisar seria o reiniciar, ideal, inicia, né? faz o que Limpa. precisar fazer, faz. Ó. E nesses que tem essa política mais conservadora, no final, em que momento a gente pede a anuência para ação? Só quando for uma ação que pode gerar um impacto. Que seria, por exemplo, reiniciar a máquina. Preciso para terminar de erradicar, eu tenho que reiniciar a máquina. Se nesse caso precisa pedir. O que hoje em dia não é tão comum, porque reiniciar uma máquina geralmente tem alta disponibilidade, tem uma série de fatores, não é algo assim tão impossível. Na maioria das vezes é algo até mais simples. Então, no dia a dia, frente a um cenário real, a gente acaba vendo essa ação acontecendo. Em questões de minutos, você recebe um e-mail falando: iniciou isso, aconteceu isso aqui.
Se for uma disciplina que a gente não está, por exemplo, o MDR, ele faz endpoint e a disciplina de identidade, que são duas disciplinas que a gente atua. Mas vamos supor que a gente está só no endpoint e é uma credencial válida que alguém entrou. O que vai acontecer? A gente já tirou o cara, fez tudo para fora, por favor, troca a senha desse usuário, porque está entrando por esse usuário. Sim, O tempo médio, provavelmente Henrique, assim, né? o tempo médio, a gente usa a regra do 1-10-60, Uhum. o tempo médio que a gente experiencia na rua, a experiência de rua Deu serviço. de investigação, detecção e mais a resposta de 14 minutos. Nossa. Quando existe uma intrusão, especialmente, assim, a gente vê uma queda bastante agressiva quando a gente está lidando com algo que a base científica nos mostra que é uma interação ativa com mão no teclado. Entendi. Esse tempo cai muito porque... E aí, de novo, né? Por que cada segundo conta? Quanto mais rápido você conseguir sacar o atacante de fora do teu ambiente, bloquear a credencial, bloquear a máquina, quarentenar, o que tiver que fazer para tirar ele lá de dentro, menos poder ou menos habilidade de poder fazer, de causar qualquer dano, é o que a gente Sim. se encontra na rua. O que eu percebo também, assim, que a gente já passou por algumas situações de ataque, é que dá para categorizar de forma assim grotesca em duas situações, né? Tem aquele cara que ele foi atacado, entre aspas, sem querer, né? Que sei lá, ele estava com alguma exposição e algum scan aconteceu e Commodity. o ataque aconteceu ali, pontual. Às vezes até pelo preço do resgate, a gente sabe disso, né? Então, o preço do resgate é muito baixo, né? No ataque, e a gente vê, tem alguma coisa estranha. Normalmente ele não tinha conhecimento do ambiente suficiente e aconteceu ali isoladamente e ponto. Agora, quando você é o alvo, e isso a gente já passou também, ao ponto da mensagem do atacante dizer assim, elogiar a estrutura do cliente e falar que se ele recebesse o resgate, ele ia dizer como é que ele conseguiu fazer o ataque, né? É diferente, assim, a gente percebe que quando o cliente ele é um alvo, o ataque vai ser muito mais estruturado. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Olha, essa é a diferença aqui, que para mim tá clara. Eu acho que, de novo, vou bater nessa tecla, a gente tem que educar, tem que falar para o mercado para eles entenderem. Olha a diferença de uma solução, que tu tem uma equipe, a plataforma e a equipe olhando para ela, tendo uma resposta de em média menos de 15 minutos. Entende? Olha a diferença, ou seja, não adianta você ter uma solução no endpoint se não tem uma solução dessa atrelada, se não tem um time atrelado. Não, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Porque assim, se a ferramenta, se ela não está muito bem estruturada, o que é muito difícil, porque assim, de novo, nesses casos que a gente viu ataque de que o cliente nem alvo era, não pega. Não pega, tu entendeu? Não pega. Ele vai ter um impacto, ele vai ter que voltar. A diferença que é em 15 minutos, né, de erradicar isso. E o que tu... e olha o que tu tá falando, né? É reiniciar uma máquina. Eu cheguei até a pensar, é só isso? Estamos falando de um caso super É só extremo. isso? Extremo, esse Super é extremo, que extremo. preciso reiniciar a máquina porque a persistência ali, pela Exato. arquitetura do sistema operacional, É só isso, tem que é só derrubar o reiniciar. negócio. Entende como é super simples versus o que tu tem num ambiente onde tu vai ter que reconstruir ele completamente. O Henrique, preço é diferente de valor, Exato. totalmente. Acho que isso está claro. Né? Mas eu acho que tem os dois, entende? Exato. Tem os E aí dois. eu ouvi um negócio de um cliente, nem sobre tortura, lógico que eu vou falar quem é. Hoje ele é um cliente nosso, mas ele falou assim, ó, eu comprei provavelmente o contrato de antivírus mais caro do Brasil. Eu paguei 300 mil reais no antivírus e fiquei um mês sem faturar, o que me custou 65 milhões de reais. Exato. Eu paguei 65 milhões e 300 mil reais no meu último antivírus. Exato. Justamente por isso, né? E aí, voltando ao tema do SOC, de novo, o SOC tem o seu, não vamos causar, né, conflito com o pessoal de SOC. O pessoal de SOC são os nossos amigos, mas se a empresa entrega para o cara de SOC uma ferramenta pobre em capacidade de detecção e muito próximo de nada para fazer resposta a incidente, o SOC está amarrado, cara. O que o cara faz? Né? Sim, não. Então, são visões diferentes, né, com objetivos diferentes,
E aí, por isso que eu falo sobre o processo, comecei falando sobre o processo científico, né? A gente precisa efetivamente parar de vender caixa de antivírus. Quem vende caixa de antivírus, né? Não se vende mais caixa de antivírus hoje, e muito menos no mercado corporativo, porque os ataques não são mais ataques de commodity. Você pode até se deparar efetivamente com um ataque de commodity, que muito provavelmente vai ter um impacto menor, né? Os ataques são direcionados e contra o ataque direcionado, a ferramenta que trabalha como commodity não vai resolver. Isso é um fato. Exato. Vídeo que aconteceu no Brasil agora, desde 2020, aí, na pandemia, ataques que colocaram empresas de joelho por semanas, por meses, né, sem conseguir operar, desvalorização em bolsa, tendo que pagar resgate, perdendo contratos, né? Muitas empresas até hoje não conseguiram se recuperar. E assim, não estou dizendo que não existe, mas eu não vi mais nenhum caso de vírus. Faz anos que a gente não escuta assim, vírus. Não, é ataque. É diferente, não é mais um antivírus. Esquece isso, né? Esqueça o antivírus. Tem que ter uma solução de proteção. Tanto é que agora eu vou trazer um outro ponto. Que tu me corrija se eu estiver errado, que é um dos cenários de possível entrada da CrowdStrike, que é o seguinte: fui atacado, o que eu faço? Se eu botar qualquer solução aí, entendeu? Vai fazer o quê? Nada, né? Se eu não tenho... Então, assim, se eu estou com o meu ambiente, né, sob ataque, talvez parcialmente, enfim, parcialmente, né, lá, conseguir recuperar. Faz sentido eu colocar, né? Faz sentido eu botar a plataforma para detectar as anomalias antes de eu colocar isso de volta em operação. É muito mais barato você trabalhar com um projeto com a água calma, né? Do que você entrar no meio do turbilhão, né? Assim, não é que o produto fica mais caro, mas você provavelmente vai ter que inverter em outras coisas, fazer investimento em outras coisas que você não teria que fazer se você não tivesse baixa condição de incidente. Sim. Né? Então, dependendo do incidente, entram questões legais, lei geral de proteção de dados. Geralmente, só a ferramenta em si para fazer a prevenção a partir do pós-incidente, ela não é suficiente. Então, assim, tem custo de fazer retro-hunting, que é o que o Marquinhos estava falando. Você precisa fazer investigação no passado, o que inclui análise forense. Então, assim, começa a incorrer outros custos no meio do negócio que deixa o resultado final mais caro. Fora a questão de imagem, né? As empresas ficam sabendo quando... Não, sem dúvida. Quando seus provedores têm ataque, querem cortar acesso, sim, né? Eu digo pela questão assim, às vezes acontece, a gente tem a gente recebe perguntas do tipo, e como é que eu vou saber se o cara tá aqui ainda? Não tem como, a não ser que tu tenha uma ferramenta assim, entende? Como, não existe como tu garantir, entendeu? Não tem SOC, não existe, é humanamente impossível eu fazer uma varredura no ambiente. No caso de um ataque iterativo, por exemplo, não adianta você falar, o cara não está aqui, bom, não está aqui agora. Você precisa continuar monitorando ao longo do tempo, né? Exatamente. Tirar foto do ambiente não adianta. É como vulnerabilidade hoje. Tem tanta vulnerabilidade, tem alguns fabricantes que fazem um papel excepcional em liberar, né, tanta vulnerabilidade no código todo dia. Não adianta você tirar foto mais de vulnerabilidade. Né? Essa é uma coisa que está embarcada dentro da nossa plataforma, né? Análise de vulnerabilidade. A gente não joga o jogo de análise de vulnerabilidade, eu não participo de processos onde o cliente quer só comprar análise de vulnerabilidade. Mas a gente entrega isso junto com o EDR, primeiro porque a gente pode, né? Porque a gente coleta telemetria, com a telemetria eu sei qual é a vulnerabilidade que tem em cada aplicação. Né? Mas com o intuito principal de modelar a ameaça. Então eu posso ir lá, falar, bom, eu sou dessa vertical, eu estou nessa localização geográfica, eu tenho esses serviços aqui, eu quero filtrar quais são as vulnerabilidades que estão sendo ativamente usadas para ataque. E isso entrega para o cara um recorte, ao invés de entregar 700, 800 páginas de vulnerabilidade, que é que uma análise de vulnerabilidade de forma geral entrega, a gente vai modelar a ameaça, falando assim, ó, nesses ativos aqui, você tem que resolver essas vulnerabilidades primeiro, por esse caminho. A resolução a plataforma faz ou não? Ela só a gente tem a habilidade, o R do EDR, que entrega uma série de capacidades como isolar uma máquina, ele é um shell reverso. Né? Ou seja, você ganha a habilidade de instrumentar a máquina e através dessa instrumentação da máquina também você pode fazer a correção da vulnerabilidade. Não adianta. Tem tudo. Me fala essa é uma curiosidade que comercialmente a gente escuta por aí, né? Me chamou a atenção, na verdade, quando eu ouvi falar de vocês pela primeira vez.
que tem um seguro atrelado à solução. Fala pro pessoal sobre isso. Isso é papo de vendedor, né, cara? Assim, ó. Fala, não acredita em mim, você não precisa acreditar só na minha palavra, né? A CrowdStrike tomou a decisão de colocar. A gente tem uma parceria com a IG já há 8 anos. É, junto com um contrato de MDR, a gente entrega uma pólice de seguro que pode, seguro cibernético, que pode chegar até $1 milhão de dólares. E essa é a prova mais fiel de que a gente acredita de que o nosso serviço vai ser entregue, né, a melhor capacidade possível. Eu costumo dizer que a seguradora também opera como fiel da balança, porque a seguradora não fecha contrato para pagar seguro, Sim. né? Então ela também está analisando, existe o período de estabilização para o seguro começar a valer, então ela está analisando se o serviço está sendo entregue da forma que deveria ter sido entregue, porque vai cobrar a gente, né? Uhum. O contrato não é fechado com o cliente, é diretamente para a Sim. CrowdStrike, mas quem pode usufruir da pólice é o cliente, né? Então a gente tem esse serviço há 8 anos, a pólice nunca foi usada ainda. Isso é muito bom. Esperamos que continue assim. Mas essa é a comprovação de que se você tiver uma ferramenta eficiente e efetiva para detectar o que é commodity, a gente ainda precisa tratar a commodity, né? Mas também ter essa camada de detecção de ataques avançados, olhar efetivamente o que está acontecendo no ambiente 24/7 e ter a habilidade de responder ao incidente 24/7, a probabilidade de você ter um impacto que vai causar dano na empresa, ele é muito baixo. Eu E a tenho uma. comprovação é a Sim, seguradora continuar a fazendo esse seguro com a seguradora. gente ainda. Essa propaganda realmente é papo comercial, parece realmente, mas Né? é que são 8 anos, né, Sim, exato. de inúmeros clientes, né, que tem essa solução que contempla o seguro e até hoje não foi usado. Eu tenho uma pergunta sobre o seguro. Muita gente que está ouvindo a gente aqui está brigando com as seguradoras para conseguir Sim, fazer seguro eu cibernético, e as sei. seguradoras estão falando, Não vou não, não fazer. quero, não vou fazer. Dá para aumentar esse valor? Esse Já seguro, devem ter te perguntado isso, né? esse seguro é imutável porque ele, Sim. ele faz parte de um contexto Entendi. maior, né? Então, quando se analisa, uma das coisas que a seguradora analisa são os processos, como a gente Sim. faz a resposta a incidente, etc. Sim, porque ele está atrelado a Ele vocês. está atrelado ao nosso O cliente serviço de poderia MDR. buscar aí ele poderia, se ele quiser mais, ele tem que buscar. Você pegou um gancho excepcional. A gente escutou de um cliente na semana passada, ou semana retrasada, né, que ele conseguiu reduzir cerca de 40% o custo do seguro cibernético dele porque ele é cliente de Complete. Isso aí. Tá, esse é o ponto que O eu cara queria. colocou na mesa e falou, pera aí, né? Aham. Olha aqui o que eu tenho, né? Você, inclusive, é o cara que faz o seguro aqui, né? Ele foi na mesma. Na mesma seguradora. Tá, esse é o ponto que. Tá, entendi. Esse é um ponto que me chama. Porque eu tive o mesmo questionamento do cliente. Eu disse assim, é $1 milhão. Ele parou assim e fez. Não, não cobra. Entendeu? Se ele parar um dia, sabe? Então, assim, ele fez Uhum. essa conta. Então, esse é né, é interessante a gente poder dizer assim, não, tudo bem, aqui, ó, tô aqui, esse seguro vem pela plataforma. Nesse caso que tu comentou, mas se você entrar em contato lá, você pode cobrir o que você imagina que é o ideal e, assim, certamente vai ser bem mais em conta por ter a Exatamente. plataforma. E o seguro está embarcado dentro do nosso produto. O cliente não paga nada pelo seguro. Sim, sim. É, É que depende, mas de novo eu são não tinha armas, pensado né? nisso, né? Mas quando ele me perguntou, eu pensei, ué, depende do negócio, talvez pro cara $1 milhão de dólares ele, tá, Seja mas baixo. não cobre, né? Uhum. É que vira um facilitador, vira uma moeda ali com a seguradora, que daí ela leva em conta o que a gente entrega Sim. e facilita para a contratação, porque é o que você falou agora há pouco. Tem seguradora que não está Não, não fazendo. contrata, não vem, Na não hora que ele vende, avalia o risco, ele não fala, para vende, você eu não vendo, não vende, não não faço vende. seguro. Esse é o fato, né? A análise dos processos ela é feita globalmente. Né? Então, é o mesmo processo para todos os clientes. A gente não customiza o serviço de MDR. Sim. Por isso que a gente tem os parceiros, né? Se o cliente, mas eu quero receber tal coisa, eu quero que faça tal. Bom, qualquer customização está a cargo dos nossos parceiros de negócio a desenvolver esse caso de uso, integrar Sim. com o CIEM, fazer o que se precisa fazer, integrar com o SOC, etc. Porque o nosso serviço é um serviço único, padrão, global, e é isso que dá essa habilidade para a gente de manter um standard muito alto, né? Porque por trás a gente está sendo analisado pela seguradora. Sim. Esse dado que tu falou é interessante, 40% de redução no seguro. É É bastante. muito importante, porque o seguro cibernético não é barato. Não é. Especialmente nos Nem dias sempre, atuais. não é uma coisa assim, eu quero.
né? Você tem que poder fazer, porque querer todo mundo quer, mas quando vai orçar, Exatamente. muitas vezes não passa. Isso é legal. Mas olhando desde o ponto de vista da seguradora, ela está muito mais confortável em fazer. Né, a seguradora está olhando o risco, né? Que equilíbrio de risco e qual que é o preço, né? Que equilíbrio eu consigo colocar com qual valor, né? Então, um cliente que consegue ter, e aí essa é outra coisa, a gente consegue tirar no serviço de MDR, o Henrique, a gente consegue tirar um cliente de um nível de maturidade muito baixo para um nível de maturidade muito alto, muito Uhum, rápido. uhum. Porque a gente está colocando processos globais, com equipe global, com, né, disciplinas, num standard que serve, né, tanto uma pequena e média empresa no Brasil, como um grande banco nos Estados Unidos ou um grande banco Isso me chamou brasileiro. atenção Então, também quando a gente olhou para a solução, porque ela atende, né? A gente olha lá um framework do NIST, ela atende todos, ela atende todo ele, né? Então isso, quando eu entendi isso aí, falei com o Wagner, né? Que não tá aí, tá de férias, mas estaria aqui se, né? E eu ia trazer essas questões, ele me disse, cara, é de cabo a rabo, entendeu? Ela realmente faz tudo. E obviamente daí de cara eu já pensei, bom, mas então aqui eu consigo pegar o cliente que está, né, que não tem, que tá com uma solução que não atende, eu vou suprir vários pontos aqui dele e por óbvia maturidade vai lá para cima. Eu ia perguntar o seguinte, a gente tá, né, eu tô aqui hoje à noite tem um evento de parceiros, eu ia perguntar se tem como a gente comentar sobre alguma novidade, alguma assim, o que vem por aí, né? Porque estar na frente exige trabalho, né? Se manter lá também. Então, o que que vocês podem comentar assim para a gente do que vem pela frente, do como é que a CrowdStrike está olhando para o mercado, em especial a América Latina? vou começar, você termina. Boa noite. Tem E alguns funcionar números. dos últimos, desde 2016, o número de funcionalidades e novidades entregues ano após ano e como isso está crescendo. Hoje, desculpa te cortar, mas só hoje, no primeiro trimestre, a gente entregou mais de 96 novas funcionalidades, o que dá mais de uma por dia, porque tem 90 no quarto, Uhum. no primeiro trimestre foram 96. Ano passado a gente fechou com 380, eu não lembro o número exato, vou viajar um pouco, mas nessa casa era mais de uma por dia ao longo do ano. Esse Me ano a dá um gente exemplo de uma, assim, só para o pessoal de entender. funcionalidades, por exemplo, suporte para um registry novo em container, ou Tá. habilidade de fazer análise de identidade na cloud, ou suportabilidade para o Google COS. E se eu tenho a plataforma, Você, ganhei. você 380 novas funcionalidades sem nunca ninguém ter que reinstalar console. porque O não tem, benefício do SaaS, né? não Ah, tem trabalho. uhum, Você chega é que nem tem uma funcionalidade que a gente conta que assim, quando sai um outbreak, que nem Folina, que nem Log4j, que nem Proxy Not Shell e uhum, por aí vai. tá. A primeira pergunta é assim, será que eu tenho problema? Todo mundo já corre, e Eu aí, o tenho que que eu fazer. tenho que fazer? Cara, não faz nada, que Uhum, a plataforma já trabalha. Mas se você quiser ver, a gente sempre, quando sai um outbreak, coloca na console, uhum, e o cara só tem que entrar na console, tem um dashboard já falando uhum. se tem a vulnerabilidade, onde tem, se tem alguma detecção, se não, já está tudo ali no dashboard. Tem um cockpit para ele sobre aquilo. Então, essas funcionalidades que vão entrando, e falando um pouco para onde a gente está indo, sem abrir o que a gente não pode, a gente tem algumas disciplinas que a gente não vai entrar, claramente. Mundo de faro, tem coisas que não tem muito sentido. E por isso que a gente faz muita aliança. Então, por exemplo, parte de web ou parte de SaaS, essas coisas que o pessoal fala. A gente faz Zscaler, Netscope, sim, dá muito para cada um, é para a gente, amigo de todo mundo. A gente faz aliança com eles, porque eles são os especialistas naquela área. A Uhum. gente é na nossa. Então a gente faz aliança. Não tem como todo mundo ser especialista em tudo. Então tem certas áreas que não são muito onde a gente está indo. Cloud é uma área de extrema relevância para a gente, porque é uma última milha. Identidade de alta relevância. A parte de ataque, superfície de ataque externa, né? Então, beleza, eu tenho um mapeamento interno, mas e de fora para dentro eu consigo reconhecer? De repente tem uma área de negócio, sei lá em que lado da empresa, o cara foi na cloud, colocou um serviço novo
exposição de dados. Se um atacante quiser Sim. rodar um ataque direcionado, por exemplo, o que ele enxerga do lado de fora, olhando para mim, né? Tipo, seria um mapeamento de superfície de ataque, algo assim. Exatamente. De fora para dentro. Você Uhum. reconhecer seu mundo, seus assets Uhum. de fora para dentro. Na ótica externa, não na ótica interna. Isso é interessante. Entendeu? E Data Protection é um cara que está vindo por aí. A gente fez aquisição. Assim, tem muita inovação que a CrowdStrike ainda faz de forma orgânica, especialmente no que tange a XDR, o próprio EDR, as evoluções do XDR, e Cloud também. São todas inovações orgânicas que a gente está fazendo. Tem muito trabalho do time de engenharia. E algumas coisas têm que ser inorgânica por conta de tempo, né? E por tecnologias que estão realmente despontando no mercado, né? Então a gente fez a aquisição no ano 2 anos atrás, né? retrasado, né? No ano retrasado, de uma empresa chamada Secure Circle, que tem uma ideia muito disruptiva sobre como fazer data protection. Não é uma ferramenta de DLP, de Uhum. prevenção de vazamento de informação, mas sim de proteção de dados. E essa ferramenta vem sendo absorvida dentro dos padrões da CrowdStrike, né? Todas as aquisições que a CrowdStrike fez até hoje, e a ferramenta de identidade é uma delas. A primeira coisa não vai ter outra console, Sim. o sensor vai ser o mesmo, o agente vai ser o mesmo. Então a gente quer prover para os clientes a melhor experiência possível no que a gente já tem, né? Então algumas aquisições demoram um pouco mais para sair porque a gente está trabalhando ali no backstage para fazer com que as coisas aconteçam, entregando a melhor experiência para o cliente. Se você pensar, a CrowdStrike começou com 3 módulos, 4 módulos. Quando a gente ingressou na CrowdStrike tinham 6 módulos. A gente está falando de 26 módulos hoje, né? Com uma previsão de lançamento aí de pelo menos 2 módulos por ano. Esse é outro ponto que a gente estava conversando antes também, que é a simplicidade, né? Tudo bem, a gente está falando de um monte de módulo, né? Todos Mas em back-end. isso. É Esse é o... sempre a mesma É console, que aí, o Isso. mesmo Henrique, sensor. A gente habilita no back-end e uma está coisa, funcional para o cliente. uma coisa que identidade é a prova real disso, o data protection é outra prova, assim. A empresa poderia, assim como é uma constante no mercado, comprar uma tecnologia Aham. e já continuar vendendo. Sim. Só que aí você traz o problema que todo mundo recebe quando isso acontece, que é, tá, agora eu tenho 2 caras, 2 consoles, que talvez se integrem, talvez não, no futuro é sempre um risco, muita incerteza. Então a gente não tem essa pressa e muito menos trazer esse problema que já é constante para os nossos clientes. Eu entendo isso e eu concordo, assim, e antes mesmo de começar a relação com vocês, eu sempre falava, precisamos simplificar a infraestrutura. E segurança, eu entendo que é uma obrigação isso, É porque muito fácil problematizar a segurança. se você complicar uma solução de segurança, não vai conseguir chegar naqueles 14 minutos. Já é Não difícil, vai, já é entendeu? difícil por natureza. Exatamente. Então, assim, esse é um ponto que é muito bom ouvir, né? Que existe essa preocupação e que na prática isso funciona, né? Que tu ter um agente único, né? Tu conseguir não pesar lá na ponta. Essas funcionalidades novas que estão acontecendo, elas são naturais, entende? Pro cliente. E elas trazem o efeito que deveriam trazer, né? Que é aumentar de fato, quer dizer, diminuir o tempo de resposta no caso de um ataque e não complicar a situação toda. Esse ponto que tu comentou antes, que a solução de MDR ela é um padrão, eu acho isso maravilhoso, entendeu? Porque assim, e eu vou te dizer, eu não sei exatamente ainda se existe alguma questão, mas eu não entendo como vantajoso para o cliente desviar disso, entende? Obviamente a gente pode ter alguma situação especial, mas tem que ser especial, porque senão tu vai ir no caminho da Tem que manter o complicação. padrão. Exato, tem que manter o padrão, porque, entendeu? É mais fácil, tu entende? De novo, em segurança não se brinca, não pode ficar criando, né, puxadinho. Tu tem que ter uma Você solução imagina completa. se tivesse uma regulamentação de aviação para cada país. O que ia acontecer? Né? Né? Exatamente. E eu acho que uma coisa para destacar também, Henrique, é sobre. Acho que isso foi uma coisa que a gente identificou logo no começo, né, Marcos? A CrowdStrike é uma empresa de segurança. As pessoas que tomam decisão sobre aquisição de produto, as pessoas que são os executivos da empresa, são todos profissionais de segurança.
A gente costuma brincar, né, que pela primeira vez, talvez, no mercado, verdadeiramente uma VC, uma Venture Capital, colocou dinheiro num cara de segurança que tinha uma visão de segurança. E assim nasceu a CrowdStrike. Sim. George Kurtz é um cara de segurança a vida toda. Os executivos, o vice-presidente de engenharia das Américas é um cara que está respondendo o Slack e tem que tomar muito Reddit. cuidado com o que ele responde, com o que você contra-argumenta, porque ele sabe muito da plataforma. E ele é um cara que toma vice-presidente. decisão se o Sim. produto vai para a esquerda ou para a direita. Entendi. O Mike Sentonas, que se tornou a presidente da empresa agora, ele era CTO. É um cara extremamente técnico. Então, é a vitória dos profissionais de segurança, Aham. né? De falar, bom, a gente vai montar uma empresa para profissionais, feita por profissionais de segurança para profissionais de segurança, né? Muito bom. E isso muda completamente o jogo. Porque são pessoas que entendem o que elas estão fazendo, elas sabem o que elas estão fazendo, não estão simplesmente colocando produto para vender porque não é mais uma peça de software qualquer. Não, eu entendo perfeitamente. Eu queria também deixar o convite que a gente vai fazer, se eu não me engano, 3 eventos lá para o pessoal do Sul nos próximos meses, né? Vai ter um agora em maio e depois a gente vai fazer provavelmente ao longo dos meses mais alguns e especial para o interior do estado também para falar sobre isso. E acho que a gente está chegando no fim, né? Vou reforçar a mensagem, né? De novo, compra de solução para endpoint não tem que ser revista. Precisa sentar e olhar o que está sendo comprado. Cada segundo importa. Uma solução dessas é uma solução de defesa. Ela não é mais uma solução só de antivírus. E, de novo, quando você olhar para a solução completa, CrowdStrike te dá valor e preço. Para mim, isso está claríssimo. Quando a gente olha para isso e avalia esses pontos, ela é uma solução realmente de primeira. Queria agradecer vocês pelo papo. Por favor, a gente Show agradece. de bola. Muito obrigado. Vamos fazer mais, né? Daqui um pouquinho a gente já vai lá para o evento para comemorar, né? Mas de novo, muito obrigado, gente. Obrigado aí quem nos assistiu e até o próximo. Obrigado.